Começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia, sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar um pouco hoje sobre os pastores. Para ser mais específico, o pastor moderno. Quando eu falo moderno, estou falando de se é novo ou velho, estou passando nos tempos de hoje. As pessoas têm muitas demandas diferentes, talvez, das demandas de antigamente. Hoje, uma pessoa, quando chega ao seu pastor, pede um gabinete, às vezes o pastor pensa: eu vou orar por ele, está com algum problema na vida espiritual. E às vezes a pessoa fala: poxa, pastor, eu quero comprar um apartamento. O que o senhor acha? Financio em X vezes, vou para cá, pego esse crédito, vou no banco. Muitas pessoas procuram hoje o pastor para pegar conselhos financeiros, conselhos profissionais, empresariais. Como é que o pastor tem que lidar com essa situação? Ele é uma figura somente espiritual, um líder espiritual, ou não? O pastor tem que desempenhar papéis fora dos papéis espirituais, papéis, quem sabe, sociais, às vezes até de aconselhamento profissional. Nós já tivemos muitos pastores falando isso aqui no Antenados. André, povo, plasma OLED ou LCD? Vão em perguntas às vezes para o próprio pastor. E aí, o pastor responde, não? Qual é o papel do pastor moderno? Fala de política, usa o púlpito para pregar salvação, para falar de Cristo, mas também para falar da atual situação social, para falar um pouco dos embargos infringentes e por aí vai. Nós vamos debater um pouco sobre os posicionamentos e o discurso de um pastor nos dias de hoje. Se ele pode sair do limite, talvez só da Bíblia ou espiritual, e falar de várias outras coisas. Para debater um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Para quem conhece os seus livros, o senhor já é uma pessoa que não fala só de espiritual, não. Fala de dinheiro, fala de negócio, fala de prosperidade, fala de política e por aí vai. Você acha que o pastor tem que ter um papel ativo na sociedade como um todo? André, prazer de estar aqui. O pastor é um ser humano normal. Se o pastor é pedreiro, se ele é médico, se ele é carpinteiro, se ele é astronauta, se ele é político, se ele é escritor, se ele é faxineiro, se a igreja não dá a ele uma condição de ser um pastor exclusivo, né, uma exclusividade, ou se, mais ainda, ou se Deus o designou para tal, quem somos nós para influirmos naquilo que é uma decisão de Deus? As pessoas precisam lembrar que Deus escolhe quem Ele quer e bota aonde quiser. Eu sugiro ao leitor, ao nosso telespectador, que também seja leitor, e abra em Daniel, capítulo 1, versículo 4. Vê lá quem era Daniel. Daniel era um homem culto, inteligente, tinha capacidade de trabalhar no trono, era bonito, né, tinha boa aparência, ou seja, tinha capacidade política, porque sabia trabalhar no trono, e era profeta, e um profeta realmente que, conforme os demais, trouxe mensagem de Deus para a terra e era um homem fiel a Deus. Então, quer dizer, por outro lado, houve outros homens de Deus que tinham atividades exclusivas, né, no seu ministério para Deus. Agora, não se esqueça que, por exemplo, se um pastor que dirige uma igreja e realiza um excelente trabalho, uma excelente tarefa e difícil tarefa de dirigir uma igreja, ele jamais estará numa reunião com executivos. Ele jamais estará em ambiente que só mesmo um outro profissional da área que poderá estar. Então, que tal? Olha, André, eu tenho uma felicidade muito grande, porque Deus tem me dado a oportunidade de pregar o evangelho que em lugares que eu só tenho entrado por conta das atividades que eu exerço. Perfeito. Então, como eu, qualquer outro irmão que tivesse essa missão. E eu vou te falar uma coisa, eu resisti para ser pastor. Eu fui em cumprimento ao que Deus... Eu vou dizer que me impôs, obrigado, Deus porque te Deus pode fazer isso. Deus me Deus empurrou pode fazer isso. E Ele pode. E Ele é Senhor. E Ele é soberano. E eu tenho mais que obedecer. E a gente vai falar isso, o papel também do pastor, que às vezes concilia o seu trabalho. A gente gosta de falar de secular, não gosto muito disso, né? Mas ele tem sua vida profissional e também segue um direcionamento ministerial. E às vezes, claro, um vai influenciar no outro. Se ele é pastor que lidar com situações políticas ou administrativas, no dia a dia da sua igreja ele vai falar disso no púlpito e nós vamos falar um pouco sobre isso. É papel, às vezes, do pastor subir e tivemos aí os embargos infringentes e dar o seu posicionamento como líder espiritual, mas falar para os membros, olha, vamos ser contra, vamos ser a favor, é uma vergonha ou estão certo. Ele tem que se posicionar contra as coisas que estão acontecendo também socialmente no seu púlpito. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é teólogo, acadêmico, de direito e psicanálise, pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa Brasil, pastor Amadeu Vieira. Pastor Amadeu, bem-vindo ao Antenados na Geral. É sempre um prazer poder estar aqui à disposição das Boas Novas. Está aqui com meu amigo pastor Rubens, que eu viajo nos seus comentários, pastor Eliezer, bispo Hermes. Sou muito gentil e é comigo. só vitória. E vamos aí. O tema é sugestivo
E a atual geração, ela precisa de homens que sejam, no mínimo, autodidata. Se não for um exímio conhecedor de muitas áreas, um polivalente, ele precisa se envolver. Porque é melhor ele dar uma opinião do que ver alguém que se deu mal porque ele se omitiu em dar um conselho que talvez ele poderia dar. Não se ater só no campo espiritual, não, só vou cuidar aqui de aleluia, glória a Deus, etc. Se ele pode dar um bom conselho dentro de uma direção que pode facilitar, abençoar aquela vida. Agora, por outro lado, ele tem que ser também equilibrado e não meter o bedelho onde não lhe cabe, onde ele não entende nada da Até coisa. porque, como líder espiritual, ele tem um pouco mais de influência, talvez, nas pessoas. Então, ele fala, olha, o meu conselho, talvez, numa questão, você vai comprar um apartamento, uma casa, é um apartamento. Bem, o meu pastor falou, é o Espírito Santo falando através, é Deus falando através dele. E, às vezes, toma esse conselho como se fosse a voz de Deus, porque, às vezes, o pastor, ele é a boca, né, de Deus na igreja, mas para conselhos fora espirituais, segue também essa regra. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Capoeira Grande, aqui no Rio de Janeiro, pastor Eliezer Farias. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer estar aqui mais uma vez no Antenados na Geral e eu tenho certeza que essa tarde será mais uma tarde de bênção para esclarecer, né? Durante muito tempo se pensou num pastor alienado, um pastor burro que não tinha conhecimento, mas ele precisa ter conhecimento geral do que está acontecendo à sua volta, porque senão ele vai ser um cego guiando outros cegos, né? E aí pode levar para um lugar que nem mesmo ele quer levar. Entretanto, eu penso que também durante muito tempo estava se equivocando no propósito, talvez no primeiro propósito ou compromisso que o pastor deve ter. Durante muito tempo se pensou em ter compromisso com a obra de Deus. O primeiro compromisso, eu penso que não deve ser com a obra de Deus, e sim com o Deus da obra. E assim sendo, o Deus da obra, ele vai dar todo o discernimento, orientação, para que, quaisquer que sejam os aconselhamentos, possamos fazer. E eu tenho visto também que muitos pastores têm subido no púlpito, né? É uma expressão, sobem à tribuna sagrada para ministrar. Eu até não sou um exímio pregador, mas julgo assim que não seja tão fácil você ministrar se você tem o chamado de Deus, porque é Ele que te capacita. Mas poucos querem gastar tempo cuidando de ovelhas, pastoreando ovelhas. Então este é um mistério também que nós precisamos discutir. Eu tenho certeza que nessa tarde ela vai ser bem elucidativa para todos nós pastores e para as ovelhas que nos escutam. Vai ser interessante. Eu também recebo ele que é bispo da Igreja Reina, no Engenho Novo, pastor Hermes Fernandes. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André. É gratificante estar aqui pela terceira vez participando do Antenados e tendo o prazer de conhecer pessoalmente os meus colegas aqui de debate. E quero parabenizar pela escolha do assunto, super atual, super pertinente. E hoje há dois conceitos sendo difundidos no mundo, principalmente no mundo empresarial, e que tem muito a ver com a proposta do programa hoje, que é o conceito de mentorização e o de coaching. Quer dizer, o mentor é aquele que indica o caminho, né, que diz, o melhor caminho que você deve tomar é esse. Já o coaching é aquele que leva a pessoa a pensar por si. Então eu acredito que o pastor deva atuar mais como coaching do que como mentor. Ele deve levar as pessoas a pensarem por si mesmas. Ele não pode ser apenas um guru. Me amedronta, me incomoda saber que há pessoas que criaram uma dependência doentia da figura pastoral. Então ligam para o pastor altas horas da madrugada por causa de uma questão tão frívola, tão banal. E as pessoas têm que ser treinadas. O pastor está treinando. Coaching é isso, né? É treino, é você estimular as pessoas a pensar por si. Mais ou menos o que fazia Aristóteles com a sua maiêutica, né? Que é o parto das ideias. Sócrates nunca dava uma resposta pronta para ninguém. Ele levava os discípulos a pensar. E eu acho que Jesus também caminhou mais ou menos por essa praia. Ele gostava de pergunta. Quando perguntava para ele, ele respondia com uma outra pergunta. Com uma outra pergunta, exatamente. As pessoas precisam ser mais autônomas, dependendo de Deus, respeitando o pastor. Não há nada de mais em buscar a opinião do pastor, mas sempre pensando e decidindo por si mesmas. A gente sabe muito bem, olha, já começamos o programa, estamos ao vivo para todo o Brasil. Durante o programa aqui embaixo, eu vou colocar os contatos para você interagir conosco. SMS, redes sociais,
sociais, Facebook, Twitter. E também tem o telefone. Se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, se você concorda ou discorda daquilo que é debatido, pode pegar o telefone de qualquer lugar do Brasil e entrar conosco no ar com a sua voz, fazendo sua pergunta, colocando o seu comentário. Isso que a gente está falando, embora eu usei a expressão pastor moderno no início, é algo que há muito tempo talvez já exista aí. É atual, mas já acontece há bastante tempo. Se eu, pelo menos, pegar, não sei no Brasil, mas tivemos muitos pastores envolvidos com grandes empresários, políticos, no sentido de aconselhamento ou sendo mentores. Se você vai para os Estados Unidos, então, Billy Graham, pelo menos uns 5 presidentes americanos, quando iam entrar em guerra ou tinham algum dilema, iam até ele, buscavam nele conselhos para administrar um país, para ser presidente. Hoje não é diferente em todas as esferas da sociedade. Se uma pessoa mora no bairro dela e tem um pastor do qual ela entende ter não apenas a legitimidade vinda de Deus, no sentido que aí a gente vai entrar também às vezes no erro. Poxa, eu vou no pastor porque o que ele vai falar é como se fosse Deus falando. Então ele vai falar do futuro, ele sabe de tudo, não necessariamente é isso. Aí ele é um guru. Aí entra um pouco no guru. Mas as pessoas entendem, poxa, ele vai ter a sensibilidade de ver todos os lados, ver amplamente, conhecer a minha família. Enfim, ele conhece outros exemplos parecidos, quem sabe ele é uma boa pessoa para me ajudar. Então vocês acham que hoje, de fato, não tem como um pastor ser só, querido, se você quer minha oração, vem aqui e te dou. Agora, se você quer conselho, não sou a pessoa. Não existe mais esse formato de pastor. O pastor, hoje em dia, ele tem que responder mesmo se a pessoa vai comprar um carro a diesel ou a gasolina, V4 ou V6, apartamento ou casa, vai pagar IPTU, vai ser aluguel, a casa própria. Ele tem que, de alguma maneira, ter um senso crítico para responder isso? Sem dúvida. Eu tenho percebido que nós, pastores, pegando aqui um gancho, né, do nosso colega Hermes, na verdade as pessoas estão mal acostumadas. Então, se alguém puder fazer por elas, quer dar a resposta, elas não querem pensar. A gente fica numa zona de conforto tão grande que é mais fácil eu ficar no meu bem bom, na minha rede, tomando meu suquinho de laranja e alguém decidir por mim. Na verdade, isso chama-se inverter os papéis, transferir responsabilidades. Às vezes até ausência de responsabilidade, porque se der errado também, poxa, foi o pastor que falou, não fui eu, não foi borrada minha. E corre-se um sério risco. Mas eu percebo que nós, pastores, voltando ao primeiro compromisso que nós devemos ter, de amar o Deus da obra e ter o compromisso com Ele, nós cuidamos de muitas vidas. E muitas das vezes, nós, antes de pastorearmos, esquecemos que nós precisamos pastorear a nós mesmos. Para que não incorramos no descrédito, para que não incorramos até mesmo no pecado, porque aquilo que muito nós condenamos, nós temos que vigiar em dobro para não cair. E isso, às vezes, nos falta sensibilidade. Mas eu sou um pastor congregacional, nós temos, por máxima, ter um gabinete. Eu não sei se todas as igrejas têm esse hábito, mas acredito que sim. Espero que todas sejam, né? Mas a gente tem hoje, por exemplo, igrejas que não têm escola dominical, então, que é uma ferramenta de ensinar a palavra para que a ovelha saiba. Então, tem o momento em que você chama a ovelha para aconselhar, porque você observou um desvio de conduta, e tem aquele momento em que você está à disposição da ovelha, que ela te procurar para pedir um conselho. Olha, pastor, eu quero casar. O que eu faço? Não trabalha, o outro também não trabalha, não tem nada, não tem casa, quer casar. Olha, eu te aconselho a não casar. Né? Então, você realmente tem que dar conselhos, mas que esses conselhos não sejam meramente seus pontos de vista, mas que seja efetivamente alicerçado na palavra de Deus. Eu vou suprimir a palavra tem para deve, né? O pastor não tem que fazer, ele deve. Quando ele é procurado, quando ele tem noção do problema em pauta ou da questão que lhe foi colocada, ele deve aconselhar. Por exemplo, na questão do carro. Parece diesel, bobo, muita gente pergunta mesmo isso. Você faz um cálculo, vê as condições do irmão. Olha, esse carro gasta tantos combustíveis, tantos litros por quilômetro rodado, isso aqui é melhor para você, mas você decide segundo as suas condições. Está aí. E a pessoa, o pastor não vai impor, não, compre segundo o seu gosto, segundo a sua possibilidade. Não é verdade? Eu estou rindo porque lembrei de uma propaganda que tem na televisão, que as pessoas chegam, eu vou comprar
Aí traz, acho que é o boneco assassino. Vou comprar esse bonequinho para minha neta, eu acho. Ah, mas posso te dar um conselho? Aí falo de um cartão e tudo mais. Mas às vezes tem que entender assim, até que ponto de fato o pastor, poxa, ele está comprando um carro importado, mas poxa, mês passado, estava aqui com dificuldades financeiras, reclamando, pastor, eu estou ruim, não sei o quê, e agora ele vem, apareceu, estacionou de carro importado. Vocês acham que nesse caso, o pastor tem que ser até proativo e chegar, meu irmão, vem aqui, como é que é esse negócio? Você estava mês passado aqui comigo, com dificuldade financeira, reclamando, você está precisando de carro novo, zero importado. Que mistério é esse negócio aí? Que mágica é essa? Até no sentido, às vezes, não só de esperar, mas ser proativo de, como falou, vou usar a expressão, mas meter às vezes o bedelho onde não é chamado. Querido, você está reclamando de mim, já está andando de carro aqui, que eu conheço, esse carro é muito caro. Você acha que o pastor, ele deve ir além, já que a pessoa, uma vez, pediu conselhos financeiros para ele, quando ele vê que a pessoa está uma furada, procurar a pessoa e apontar, olha, você procurou agora, deixa eu ir até você está fazendo algo errado. Vocês acham que pode ter esse espaço, pastor, para falar com as pessoas? A gente responde no próximo bloco. Vamos para um rápido break, você pode continuar participando conosco. Depois desse intervalo, nós vamos também para perguntas pontuais de pessoas que já nos enviaram aqui para a internet. Participe, a gente volta já, não sai daí. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco do papel do pastor nos dias de hoje. Ele deve se ater ao púlpito, às coisas espirituais e bíblicas, ou não, ele pode dar conselhos diversos. Aí eu levantei uma pergunta no bloco passado, interessante. Por exemplo, se tem uma pessoa que vai buscar um conselho do pastor, e hoje, finanças, eu não sei um gabinete dos pastores aqui, mas conversando com alguns pastores, ele fala, André, às vezes chega até a ser metade dos conselhos que as pessoas que me procuram, não é para falar de vida com Deus, é falando, pastor, eu estou no vermelho, o que eu faço? Vida conjugal e vida conjugal e finança. E aí, imagina uma pessoa que busca o pastor, fala, pastor, estou no vermelho, está ruim, está tudo desorganizado, o pastor dá muitos conselhos. Depois de talvez um tempo, um mês, 2, 3 meses, a pessoa aparece, que estava com dificuldade financeira, aparece com um carro que o pastor julga ser um pouco acima do nível do que ela possa pagar, em detrimento daquilo que ele ouviu no gabinete. Vocês acham que ele tem que ser proativo e buscar a pessoa e falar, querido, vamos começar de novo, porque você me procurou tempos atrás para falar de dificuldade e você agora está andando de carro, me explica direito isso. Ou você acha que isso não, André, isso é um pouco de exagero, o pastor tem que ficar no púlpito, se o cara procurar tudo bem, mas ele não deve procurar a pessoa. Até que ponto vai o limite do envolvimento nesse sentido, o pastor e o membro? Tem dois aspectos importantes que eu considero bastante relevantes. O primeiro é que o pastor é um ser humano. Pastor conversa, pastor ouve opiniões, pastor dá opiniões como ser humano, que são as melhores, que não são as melhores, que é coisa que ele é mais bem informado, coisa que ele não é tão bem informado. Porque se alguém me fizer uma pergunta, eu vou responder para a pessoa de acordo com o que eu sei. E o pastor é um ser humano normal, e qualquer pastor é assim. Ele não é guru, como nós falamos, não vai chegar, Senhor, me dê a resposta. Não é um oráculo, agora, não é um oráculo. Exato. Agora, Tem a gente observa cristal. que a Bíblia ela é tão sábia, e nisso nós não podemos subestimar nem a Bíblia e nem os homens de Deus. Ela é tão sábia, que juntou dois camaradas, foi o William Douglas e eu, escrevemos um livro, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, que é um livro que não é de teologia, não fala de teologia de prosperidade, aliás, aponta até algumas falhas desse ramo de teologia. É um livro que fala de administração e negócios. Pelo ranking do Publish News, é o terceiro livro mais vendido no Brasil em 2013. É um livro que se tornou, já foi primeiro colocado da Veja, da Folha de São Paulo, do CSA e tal, Valor Econômico, está lançando em várias partes do mundo, é Bíblia de capa a capa, livro de administração e negócios. Os ateus leem, os agnósticos leem, pessoas de todas as religiões leem e apoiam. A Bíblia é tão sábia que ela tem conselhos, sim, especialmente para a área de finanças. Porque a área de finanças, as pessoas, às vezes, falam, Deus vai me prosperar. Calma aí. É importante lembrar o seguinte, a gente fica mais rico de acordo, fundamentalmente, com o que a gente guarda, não necessariamente só a gente ganha. Porque se você ganha 100 e gasta 110, você fica mais pobre 10 por mês. E se você ganha 1.000 e gasta 500, tu enriquece 500 por mês. Então, é importante as pessoas saberem, e isso fundamentou muito o livro que foi escrito por Max Weber, que é a ética protestante e o sucesso do capitalismo, que ele falou exatamente do que ele chamou de frugalidade dos protestantes. Não tem nada a ver com fé isso, tá? É um comportamento daqueles que eram protestantes. Que era frugalidade é o quê? Exatamente a economicidade, a pessoa ser
contida no gasto. Então, se você quer enriquecer, se você quiser ficar rico, não adianta você se endividar, você tem que trabalhar muito e conforme vai ganhando, você vai guardando para você comprar, porque quando você se endivida com juros, os juros no Brasil, embora tenha caído bastante, caiu muito na última década, isso pesquisa que acabou de sair recentemente. E é um pastor falando, tá, gente? Não é economista, não. Pode ser chamado também, mas Exatamente. Por sinal, é doutor em economia. Enfim. O que acontece? Mesmo assim, é altos juros. E a gente tem que evitar. E o pastor tem que aconselhar no sentido de orientar, dar um norte. Olha, a gente evita o endividamento. Gente, endividamento, olha, vai aqui a palavra de um modesto cidadão, que faço isso com o meu próprio bolso. Endividamento, você só deve fazer quando for imprescindível ou valer muito a pena. Não compre. Olha, quer uma sugestão? Você está endividado com cartão de crédito? Isso não tem nada a ver com teologia, não. Tem a ver com administração. Suma com o seu cartão de crédito. Desaparece com ele. Cheque predatado, suma com o seu cheque predatado. Rasga. Assim, pague o que você já fez. O senhor já deu esse conselho para um membro que procurou, pastor, eu preciso de um conselho financeiro, gabinete pastoral. Quando as pessoas Aí vai esse tipo de conteúdo. Quando as pessoas me perguntam, eu digo isso. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu recebo perguntas do Brasil inteiro, porque o pessoal sabe que o telespectador está lá no Facebook, no Twitter e tal, no meu site, me perguntam um monte de coisas. Agora, fica aqui um critério, até para o telespectador que gosta de me perguntar. Me pergunta um monte de coisas, assim, coisas mais diversas. Eu não dou aconselhamento pastoral pela internet, porque quem tem que fazer isso é o seu pastor. Ou então procura o pastor perto da sua casa. Eu dou orientação. A pergunta que chegou hoje. Eu sou da Polícia Federal, queria fazer concurso para juiz. Será que eu posso, de acordo com não sei o quê, com as regras, não sei das contas? Aí eu respondo de acordo com o que eu sei. Pergunta de economia. Agora, se for, eu estou passando... Se você contar para mim um problema, eu vou orar por você. Ou então eu vou dizer assim, eu estou orando por você, mas eu não posso dar aconselhamento porque eu não estou do seu lado. Quem tem que aconselhar são os pastores. Porque senão as pessoas começam a entrar numa... Eu respondo como cidadão, como ser humano, como seu irmão. Agora, como pastor, quem tem que fazer isso é o pastor da igreja. Eu não posso entrar na vida particular da pessoa que eu não conheço e nem tenho autoridade. Olha o que eu estou te falando. Eu não tenho autoridade sobre você para te dar conselhos que têm a ver com questões espirituais. Procure o seu pastor, é melhor. Pastor Eliezer, se acontece essa questão do carro, você acha que o pastor tem que, às vezes, ser proativo e falar, querido, tu me pediu aconselhamento, agora está assim, vamos começar de novo ou não? Eu acho que deve sim. O pastor ele está ali para ajudar a ovelha e aconselhar. Lembrando de finanças, nós tivemos uma escola dominical recente, onde uma aluna da escola dominical perguntou, pastor, a gente está falando de prioridades, de buscar primeiro o reino de Deus, elencar prioridades na sua vida, sem contudo deixar de buscar o reino de Deus, como diz lá Mateus, o Evangelho de Mateus. Terminou a escola dominical, ela veio conversar comigo, pastor, queria falar baixinho, que eu estou tirando carteira de habilitação, e eu queria pedir um conselho. Não sei se eu compro um carro novo ou um carro zero, ou um carro usado. Eu falei, olha, você tem que ver as suas possibilidades. Eu não sei se você tem alguma economia, mas hoje, eu dando um conselho, né? Mas hoje você tem uma facilidade muito grande para comprar carro zero. Se você tiver oportunidade, eu completamente leigo, uma irmã trabalhadora, recém-chegada de outro estado, mas que já mostrou muito compromisso com a obra de Deus. E falou assim, eu disse assim, você pode tirar numa concessionária um carro em 60 vezes, 48 vezes, 700 e poucos reais, 800. Não, isso que eu vou tirar, eu vou pagar 2 carros. Eu vou guardar e em 3 anos ou em 4 anos, eu vou lá e compro à vista. Ela teve uma decisão puramente sábia e que muitos de nós que damos conselhos, né, muitas das vezes não adotamos. Ela me deu um ensinamento. Eu, por exemplo, quer dizer, eu dei um conselho para ela, mas na verdade, e a vida pastoral é isso, você dá um aconselhamento, mas às vezes num aconselhamento você recebe um aprendizado muito grande, como dessa irmã. Torna-se recíproco. Reciprocidade. Agora, na questão da sua pergunta... Isso, até que ponto o pastor pode se envolver mesmo? Isso tem que avaliar legal. Se aquele membro for uma pessoa ativa, for um líder, está mais perto de alguma atividade que até compromete em caso de alguma lástima na vida dele por parte daquela aquisição, ou se aquela aquisição foi escusa, o pastor deve agir imediatamente, com carinho, com amor, a fim de buscar uma cobertura, uma proteção,
uma bênção para a vida daquele indivíduo. Caso contrário, ele não tem que ir, ele pode até ir, né? Ou até deve ir, com carinho, com muita ética, muita postura, ir lá e conversar com aquele indivíduo para abençoar a vida dele. Eu calculo por aí. É meio... Porque muitas pessoas complicado podem dizer assim, poxa, o pastor essa está se situação. metendo na minha vida, mas calma aí, querido. Alguns meses atrás você buscou o pastor para ter aconselhamento. Veja que você fez isso, você abriu, vamos dizer assim, a porta da sua vida financeira para receber conselhos do pastor. Não é só porque você saiu do gabinete que ele não pode mais dar conselhos. Agora, eu acredito que nós estamos vivendo hoje uma crise nos púlpitos. E quanto menos a gente dá conta de responder, através dos nossos sermões, as questões mais importantes da vida das pessoas, mais os nossos gabinetes serão concorridos. Porque elas não estão encontrando resposta no púlpito. Então precisam recorrer ao gabinete. Então, às vezes, as nossas mensagens, elas são muito etéreas, elas são muito espiritualizadas e não entram em questões existenciais, em questões que a pessoa tem que lidar no seu cotidiano. Então, está na hora de nós trazermos um pouquinho mais essa nossa espiritualidade para o chão. Está na hora de nós buscarmos na palavra de Deus alimento para as ovelhas, para que elas tenham durante toda a semana. Quer dizer, elas se alimentam no domingo, voltam na quarta, voltam na sexta, mas nesse ínterim, o que elas receberam tem que ser introjetado de tal maneira que vá influenciar nas decisões do seu dia a dia. Então, eu, sinceramente, eu não me vejo assim, capacitado a me envolver diretamente com a intimidade das pessoas. Por exemplo, eu disse aqui em off agora há pouco, há pastores que acham que são cupidos. Então querem ficar casando as pessoas. E tem gente que leva como se fosse a voz de Deus, como se o pastor fosse um oráculo. E eu já vi esse filme, cara, muitas vezes. E na maioria das vezes a pessoa se dá mal. Pastor, será que ela foi ela que Deus separou para mim? Exato. Às vezes... Adão mandou essa para Deus. Deus, foi a mulher que tu me deu. Agora imagina, pastor, foi a mulher que você colocou na minha filha. Não tem nada a ver, Mas não. às vezes o pastor, ele mesmo se aproxima e diz, irmão, você já deu uma olhadinha, chegou tem carne fresca aí no pedaço, pô, menina bonita, cara, tô achando que combina contigo. E a pessoa pensa que aquilo é coisa de Deus. Então, eu vejo com muita prudência isso. Eu já vi casos que eu não vou citar aqui, porque são muito complexos. Eu já sofri uma situação dessa, cara. Eu dizia aqui para o pastor em off, quando eu namorava, um pastor veio orar por mim, pediu para orar por mim e começou a profetizar. E disse, meu servo, eis que essa moça com quem você namora não é da minha vontade. A minha vontade é que você namore com a filha desse vaso que eu estou usando. Eita Deus, um alto profecia, entendi. Corajoso, né? Entendi, isso aí é. Cara de pau, é a unção do óleo de peroba. Cara. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, mas é interessante mesmo. Ainda mais, olha no que a gente tocou, vida sentimental, financeira e tal, mas quando o pastor fala, olha, tem aquela pessoa... E depende da postura. Aqui o pastor também falou, poxa, às vezes ele é um homem, é humano, vê que você é uma amiga próxima, pô, tá encalhado, rapaz, tem uma moça bonita. Dá um toque, né? Agora, quando você vem com a postura, tem uma amor meio espiritual, ele pensa, é Deus, é o Espírito Santo Cid falando Moreira, comigo. Cid Moreira. Quando ele começa com ex que te diga, ao invés de falar meu amigo, tudo aí. o ex que te diga, eu falei, é Deus falando, não é o pastor, né? Como é que as pessoas conseguem decifrar se é um conselho do amigo Rubens ou do pastor Rubens Boca de Deus para a igreja desse tempo de hoje? Vamos para um rápido intervalo, mas antes disso eu tenho um recado para você. Preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor.
Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre até que ponto vai o envolvimento do pastor com todas as questões da igreja. Será que ele tem que ser apenas um líder espiritual ou pode também ir além, falar um pouco de política, falar um pouco de relacionamento, tentar ser um cupido, né? Conhece o irmão, conhece uma varoa, então os dois estão solteiros para não dizer encalhados, e fala, olha, eu acho que faz muito bem o seu tipo e tal, e une os dois, e aí ele... Vocês acham que pode ou às vezes pode dar algum tipo de problema? Nós falamos um pouco sobre isso nos blocos passados. Nesse a gente vai esquentar um pouquinho a conversa, porque a gente vai falar um pouco mais agora do uso do púlpito e às vezes até da imagem, da credibilidade pastoral por questões sociais e posteriormente posicionamentos políticos. Não necessariamente posicionamentos eleitorais, mas posicionamentos políticos. E eu quero começar um pouco sobre isso. Tivemos ainda agora o julgamento do Supremo, onde entenderam aceitar os embargos infringentes e eu nem sabia o que era isso, mas de tanto acompanhar a gente aprende. E eu nunca vi isso ser tão falado em púlpitos, até em televisão e tudo, todos os pastores se posicionando, falando que vergonha, não sei se alguém protegeu, mas a maioria falando que vergonha. E eu achei interessante, falei, poxa, antes não se ouvia pastores nem falar de nada de política, hoje quando acontece alguma coisa... Todos eles, parece, eu vejo isso, se posicionam nas redes sociais, programas de televisão, nos seus púlpitos. Vocês acham que o pastor tem, às vezes, o dever também, ou tem, talvez, vamos dizer assim, esse espaço para poder falar um pouco do que ele pensa sobre questões políticas, sociais e, posteriormente, até eleitorais, ou não? Tem que ter um limite muito claro aí. Eu acho muito importante, o pastor é um cidadão, mas ele não deve induzir as pessoas a comprar o seu pacote ideológico. Entendi. Eu acredito que o evangelho precisa passar hoje por um processo de desideologização. Por exemplo, no meu ministério é uma tônica muito forte quanto a questões sociais. Quando houve os protestos, a minha igreja apoiou maciçamente o protesto. O senhor falou, vamos para a rua, então, fui para o púlpito, estimulei o povo, Olha os só. jovens, meus filhos, todos foram para as ruas, com muito orgulho. Mas eu não quero que as pessoas vejam nisso um posicionamento ideológico. Então eu não estou me colocando nem à esquerda, nem à direita. O evangelho é supra-ideológico. Então a minha preocupação é quando eu vejo um pastor se posicionar e o discurso dele se tornando um discurso ideológico. Isso me preocupa, seja para a direita ou para a esquerda. E mais, na questão eleitoral, eu não me vejo no direito, nenhum membro da igreja me passou procuração para pensar por ele. Então, no meu púlpito, não sobe candidato, nunca. Um candidato chega, e eu sou assediado, nós temos dezenas de igrejas no Rio de Janeiro, então quando chega a época de eleição, vem candidatos me oferecerem mundos e fundos, e eu digo, meu irmão, você me desculpa, mas na nossa igreja, não. Eu tive um episódio em 2008, porque um candidato a prefeito do Rio pediu que nós fizéssemos uma reunião de pastores, que ele queria expor o que ele pensava, porque tinha pastores indo para a televisão dizer que o cara era o capeta, chupando manga. Aí eu achei que era justo. Então fizemos uma reunião, disse a ele, tem que ser fora da igreja, porque a minha igreja não fecha com candidato nenhum, e nem eu apoio. Ok, fizemos a reunião. Só que no dia estiveram lá repórteres de todas as TVs, de todos os jornais importantes, e eu fiz questão de dizer, gente, isso aqui não configura apoio. Da mesma maneira que eu estou recebendo ele, eu receberia o outro, ok? Ok. Mas no finalzinho, ele me pediu oração. Como é que eu ia dizer, não vou orar por você? Não, ok, oro sim. Impus as mãos e orei, só ouvi os flashes, plá, 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 plá. No outro dia, na manchete de todos os jornais do Rio de Janeiro, o bispo evangélico apoia fulano de tal. Mentira, não apoiei nada. Passei um momento assim dificílimo e aprendi a lição. Entendi. Hoje, se eu puder não associar a minha imagem com nenhuma candidatura, eu faço. E eu sei que isso me custa caro. Para alguns, eu estou passando atestado de idiotice. Porque eu poderia me locupletar, eu poderia estar andando de carro zero, ganho por políticos, eu poderia conseguir uma concessão por políticos, mas preferi o caminho mais árduo. Pelo menos eu subo ao meu púlpito com a minha consciência limpa. E eu digo, gente, vota em quem a sua consciência mandar. Agora, eu tenho que dar às pessoas elementos para que elas aprendam a discernir. Então não sou eu quem vai dizer, é esse ou é aquele. Mas o evangelho que eu prego vai levá-las a ter um discernimento maduro. O pastor, como um homem culto, inteligente, ele só não pode ser
partidário, barrista, ele tem que dar o posicionamento correto. Aquilo que é justo, aquilo que é correto para o cidadão, a melhor escolha, pautado na lei, pautado na Bíblia, sem pender para um lado, sem negociar. Como a prova em gênero, número e grau, a fala do bispo Hermes aqui, de acordo. E ele não pode se omitir. Está acontecendo o quê na sociedade? Está aí uma turbulência, ele tem que se posicionar. Até porque as pessoas estão ali atentas e esperando que ele se posicione, de fato, de alguma forma. E na sua posição ele não pode tender para apoiar uma ideia, uma ideologia, ou um candidato, ou um partido, ou um time. Ele tem que ser justo na sua fala. Até porque e não se omitir, se a posicionar. fala do pastor, de alguma maneira, direto ou indiretamente, né, acaba influenciando o que o seu pastor fala. Sim. Você observa isso quando você tem uma proximidade... Deve influenciar. Deve influenciar, e positivamente. Sim. Mas se ele leva uma vida errante, provavelmente essa influência não será tão positiva, né? Porque a ovelha tende a copiar o seu pastor. Eu também concordo com meus nobres colegas, amigos de ministérios, mas eu preciso ressaltar que a gente não deve negociar o púlpito. Primeiro que o púlpito não é nosso, né? Ali, o púlpito é um local separado para você falar da parte de Deus e realmente eu também não negocio, apesar de apoiar alguns candidatos, nós devemos orientar a membresia da igreja a tomar decisões mais certas. Porque pode ter um crente que é candidato e que não seja tão competente quanto aquele que não é crente. Como um médico, por exemplo. Exato. Você, quando vai fazer uma cirurgia, você quer fazer com um irmão que é crente da sua igreja, ou você quer o melhor cirurgião, seja ele umbandista, seja ele ateu, porque quem fez o umbandista? Quem criou a ciência? Da onde vem a sabedoria? Quem fez o ateu? Quem fez o agnóstico? Queridos, olha só, eu tenho uma posição assim acho que no geral a gente pensa igual. Eu escrevo muitos artigos por aí, muita coisa, eu me posiciono sobre muita coisa, muitos vídeos meus na internet, o pessoal, quem me conhece, sabe disso. Agora, nos meus posicionamentos, dificilmente eu ponho que eu sou pastor. É muito raro mesmo eu assinar como pastor. E por que eu faço isso? Para que as pessoas não comprometam os pastores de minha denominação ou fora dela, por conta do meu argumento. E aquele que não é crente não deixe de ler o artigo. Exatamente, né? Exatamente. Eu me coloco como pastor quando eu sei que é algo que é cristalinamente cristão. Alguma coisa que eu tenho certeza que o irmão vai falar a mesma coisa, tudo aquilo que é opinião relacionada à questão até de economia, à questão de direito, à questão de outras coisas mais que eu me posiciono por aí, eu não assino como pastor. Por quê? Porque eu não tenho direito de comprometer nem os meus queridos irmãos que não têm o hábito de escrever artigo, que estão nos assistindo, nem outros irmãos que às vezes não têm nem não tem vocação para o assunto. E eu não estou falando por ninguém, eu estou falando por mim. Eu estou empenhando o meu próprio nome. Então, eu acho que a posição clássica nossa, a posição objetiva, a posição ideológica que tenha como cidadão, você pode ter. Agora, não use o nome de pastor. Se você quer falar como um cidadão, coloque o seu nome. É Rubens Teixeira, é outro nome lá, que é o nome de cada um. Por quê? Porque, na verdade, uma coisa muito desagradável, queridos irmãos, eu sei que vocês também percebem isso, que a Igreja de Cristo é inteligente, como cidadão, de modo geral, as pessoas que foram criadas por Deus são inteligentes. É uma falta de racionalidade tão grande, mas uma falta de racionalidade, porque quando houve essas manifestações na rua, queridos irmãos, eu fiquei atento. Eu escrevi artigos que foi parar em revistas que rodam o mundo. Eu fiquei atento, esperando aqueles líderes importantes que apoiam determinados candidatos a pegar o candidato pelo braço e levar na igreja para se explicar. Eu fiquei esperando líderes que têm rádio, essas rádios evangélicas que se posicionam e que tem um candidato que fosse lá se explicar, irmão. Foram falar de Pedrinha, do que machucou o pé da atriz, mas não falaram sobre o que estavam pleiteando, a sociedade angustiada, atônita, querendo um monte de coisa, gritando um monte de coisa, pedindo um monte de coisa, e não adianta falar de quebradeira, porque quem faz isso são maus caráteres. Esse pessoal que briga, que taca fogo, não é a maioria, não. É a minoria. Eu estava lá no meio das manifestações porque eu trabalho lá perto. Então eu estava ali, eu trabalho ali e eu vi. Quer dizer, ninguém explicou nada. Eu também estava lá. Olha só, queridos, olha a aberração. Não, olha só, olha a aberração. Irmãos queridos, olha só, preste atenção no que eu vou falar agora. Olha a aberração.
aprovaram, o Congresso Nacional aprovou uma lei da profilaxia. Que é, aí o pessoal interpretou, vai ser feito o aborto com base nessa profilaxia. Aí foram cobrados a presidente da República o veto. Meus irmãos, quem aprovou foi o Congresso Nacional, senadores e deputados. Por que não foram cobrados deputados e senadores que deixaram passar? Seria justamente a presidente da República, que não é evangélica, que vai pagar por um pensamento evangélico e os nossos evangélicos que estão por aí. O que fizeram? Deixaram passar a lei da profilaxia, porque não foi passada à força, não. Passou no Congresso Nacional. Então, quer dizer, ninguém explica nada, ninguém se posiciona, todo mundo fica escondido. Aí depois, na época da campanha eleitoral, aparece, o meu candidato é esse. Não explica por que o candidato é aquele. Irmão, o candidato é esse por causa do seguinte, ele é apoiado pelo seu antecedente ou por um político tal, que é um homem que atendeu às necessidades da sociedade. Eu entendo que ele defendeu, que ele cuidou bem dos hospitais, cuidou bem das escolas, e vocês, queridos irmãos, são testemunhas, então envolvem a igreja no debate. Quer apoiar? Envolve a igreja no debate. Transparência, né? Exato, transparência. Não, ele é meu candidato. Irmãos, ninguém é idiota. Por que o candidato é o candidato? Se o candidato você não explica por quê, é porque você não tem coragem disso. E se você não tem coragem, eu vou encerrar por aqui. O que acontece é que é toda uma negociata, se vende o curral, né, eleitoral. Então o mundo está muito complicado, é daí para pior. A gente não pode esperar muita coisa por aí não, meu irmão. Mas foi colocado aqui uns pontos que o líder interessantes. tem que se posicionar, a gente tem que ser sal para temperar, fazer diferença, isso tem que fazer. Mas é tempo, estamos vivendo um tempo do fim. Mas uma coisa que eu achei interessante ser colocada, depois a gente volta para o próximo bloco, foi isso. Porque a gente está falando de posicionamentos. Os pastores falam assim, nós, enfim, provavelmente não colocamos, mas quem coloca, que talvez discorde, mas temos que respeitar às vezes quem coloque, que também, quando dá esses problemas de passar leis, que vai lá, então, falar também, não coloca só em época eleitoral também, seja uma pessoa ativa e tenha uma participação ativa, não sei. Nós vamos ainda continuar debatendo sobre esse assunto, o envolvimento do pastor com política. A gente está falando aqui, vocês estão vendo que são pastores altamente politizados, não eleitorais. Politizados aí entendem de leis, entendem como funcionam as coisas e passam isso para os seus membros para se criar uma massa crítica. Você tem que ser crítico. Por isso que ele falou, está reclamando da presidência da República, mas, meu querido, já passou pelas pessoas que você votou lá, às vezes o seu deputado evangélico. Então, ser uma massa crítica e não uma massa de manobra. Exatamente. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados na Geral. Nós falamos de várias situações que pastores se envolvem hoje em dia, ou são procurados, ou buscam as situações para levar para os membros de suas igrejas. E nós estamos falando um pouco dos posicionamentos, prós e contras, e como deve ser toda essa situação. Aqui tem uma pessoa que eu acho muito interessante, porque isso por muito tempo, eu já fiz um programa um pouco sobre isso, sobre essa questão de envolvimento de pastores. E eu vou ter que falar os dois lados, tá? Mas o envolvimento de alguns líderes de igrejas com marketing multinível, mas com pirâmides. Que eu falei do cuidado que alguns líderes tinham que ter, porque até saíam em jornais, em sites evangélicos de igrejas que se acabaram, porque o pastor encabeçou a liderança de uma pirâmide multinível, e aí prendeu tudo, e todo mundo que botou dinheiro perdeu a credibilidade do pastor, e foi muito complicado isso para algumas igrejas. Só que também existe outro lado, existem alguns pastores que quando teve essa febre, em alguns estados principalmente, de bota o dinheiro lá e ganha 30% ao mês, sem trabalhar muito, por aí, e de alguma forma muitos deixavam de ofertar, muitos deixavam até de cumprir os seus compromissos de pagar conta e coisas familiares para poder investir nesse marketing ou nessa pirâmide, como a pessoa interpreta. E muitos pastores se posicionaram o contrário, foram para o púlpito e viram que isso estava... Muita gente estava indo no seu gabinete e falava, pastor, perdi carro, perdi casa, porque eu investi todo o dinheiro nisso. E alguns pastores pegaram e se posicionaram. E aqui tem um irmão que falou o seguinte, olha, o meu pastor pegou o púlpito para descer o cajado na... Aí falou o nome da empresa aqui de multinível ou pirâmide, não sei bem, ainda estão julgando. E ele falou, olha, marketing de pirâmide famosa. Eu sou líder dessa empresa na minha região. E fiquei muito sentido do meu pastor falar mal disso lá. Pastor não pode usar o púlpito para falar de negócios. Só que, de alguma forma, nós falamos aqui, às vezes pessoas vão buscar no gabinete de pastor o conselho financeiro. E quando muitas pessoas da igreja estão sendo atacadas por essas situações, vocês acham que é papel do pastor chegar, querido, ninguém entra nessa empresa não, porque eu estudei e é uma furada. Você acha que isso... O pastor tem que ser ético, sobretudo. Ele tem que ter uma ética. Então... ele tem que falar da parte de Deus, e se num negócio desse alguma coisa não está totalmente transparente ou que demonstre
que você está indo de encontro à palavra, eu acho que de púlpito, quem estiver, precisa vestir a carapuça. Eu acho que tem que ser assim, obedecendo essa ética. Mas o que me faz sobressaltar os olhos é que, às vezes, as pessoas querem ganhar dinheiro fácil. Isso não é só ovelha, não. Tem pastor também que não ganha dinheiro fácil. A gente falou um pouco disso, né? Mas as pessoas não querem priorizar na sua vida, por exemplo, um mandamento que é Deus deu a todos os filhos dos homens a terra para você trabalhar, batalhar e conquistar o seu lugar ao sol. Deus nos ordenou, por exemplo, que nós fôssemos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nós temos uma máxima na nossa sociedade que o trabalho dignifica o homem. Então as pessoas querem tudo de mão beijada. Esse tipo de conselho eu acho que deve, vou aceitar o conselho do meu amigo Amadeu, nós devemos, não temos, nós devemos, então, colocar para o membro da igreja, esses conselhos, para que ele seja mais decisivo na hora da sua escolha e não veja no pastor apenas um amuleto na hora das suas decisões. Eu tenho me deparado também, eu finalizo aqui esse comentário, de pessoas que não pediram conselhos ao pastor. Mas quando quebra a cara, vem aos caras. Poxa, pastor, o que eu faço agora? Eu me arrebentei todo, eu envolvi todo o meu dinheiro, todas as minhas economias nesse negócio. Bom, você não veio me pedir nenhum conselho. Talvez, se você tivesse vindo, eu poderia te orientar o que fazer melhor. Eu entendo que o púlpito não é lugar para esse tipo diretamente, como não é para a política, é para você pregar a palavra de Deus. E diretamente você vai estar colocando ali princípios, a essência da palavra, que vai levá-lo, como disse o nosso amigo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Tanto fala assim, ó, trabalho dignifica, porque tem... Exatamente. A pessoa vai entender. As coisas... Meu pai sempre disse assim, olha, duvida sempre quando alguém vai te dar alguma coisa de graça. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Começa a duvidar. Tudo que vem fácil, geralmente vai fácil. Dinheiro não é fácil conseguir não. O líder, ele não é o dono da verdade. Ele está ali como um conselheiro. Todo negócio de risco requer cuidados. Então, a gente está ali para poder levar mais a cautela às pessoas. Olha, tome cuidado com isso. Olha, a Bíblia diz isso aqui. Olha, tem que se posicionar. Não deletar e dizer, isso aí não presta, isso aí não vale nada, isso aí é pirâmide. Conheço pessoas que ganharam dinheiro nesses negócios. Conheço gente que, quando entrou, perdeu tudo. Gente que se matou. Gente que olha só, perdeu a vida. Olha só. Tudo por conta dessa facilidade. Ó, o povo vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Todos nós aqui, imagina, todos nós aqui, somos todas as pessoas do mundo. Se todo mundo vai botar dinheiro e alguém vai ganhar nessa história aqui, alguém vai perder. Porque é um jogo de soma zero. Se não foi nada produzido, se nós não produzimos nada aqui que pudesse resultar em alguma riqueza, que possa ser vendido e virar mais dinheiro do que tinha, na verdade, se todo mundo aqui botar dinheiro num saco e for distribuir, se um pegar mais, o outro vai pegar menos. Você assumiu o risco. Exatamente. Então, queridos, cuidado, porque se alguém descobrir algum mecanismo de você ganhar 30% ao mês, alguma coisa eficaz, não sabe o que vai acontecer? Não, vai ser sem trabalhar. Não, sem trabalhar. Agora, se trabalhasse, depois eu vou dar um conselho de uma enxada. Você com uma enxada, em 2 meses, você triplica o investimento nela. Uma enxada, capinando. Não esquece dos grãos também, porque tem que semear, né? Exatamente. Aí o que acontece? Se a pessoa pegar e se alguém descobrir um mecanismo para se ganhar 30% ao mês e toda a população brasileira entrar, a produção do Brasil vai ser o PIB do Brasil vai ser 30%, se for verdadeiro, for produção de riqueza, o PIB do Brasil vai crescer 30% ao mês, o maior PIB do mundo, porque o Brasil hoje está brigando para chegar ali no 3, tentando chegar no 3, se esforçando. Queridos, esse negócio de botar dinheiro e que todo mundo bota dinheiro e ninguém sabe como é que o dinheiro aparece, às vezes você não está olhando o mecanismo por trás. Irmão, olha, eu não vou dizer o que você vai fazer, mas vou dizer o que eu faria. Eu, sairia fora. Por quê? Porque senão você termina botando o seu dinheiro, não vai produzir nada, se não vai produzir nada, vai entrar numa seara que pode ser que lá na frente você ganhe, se o negócio não estourar antes de você ganhar, mas se você ganhar, pode ser que a pessoa que você levou perca. Então, estude o mecanismo como funciona. Se você acreditar, entre. Agora, se você não estudar, é risco, você está assumindo um risco perigoso.
Deixa eu levantar uma última pergunta, tem 3 minutos para a gente terminar. Aqui temos um empresário que ele falou que a igreja estava tendo pequenas dificuldades em sustentar o pastor, e o pastor veio pedir emprego para ele. Ele era diácono da igreja Era dono de uma empresa. E, poxa, meu pastor. Vocês, como pastores, qual a dificuldade vocês entendem de ter esse envolvimento, às vezes, com um diácono, com alguém da igreja, com membresia? Porque depois, para mandar embora, é difícil, né? Como é que o cara manda embora o pastor? De alguma maneira, afeta o relacionamento ali ministerial dentro da igreja. É super complicado, super complicado. Agora, eu penso o seguinte, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele não veio com nenhum discurso moralista, não veio condenando Zaqueu pela vida que ele levava, distorção. Ele apenas disse: hoje eu quero ficar na sua casa. E esse gesto de amor de Jesus constrangeu Zaqueu de tal maneira que fez ele rever completamente os seus conceitos. E ele toma a iniciativa e diz: se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que tudo isso que nós estamos colocando aqui é sintomático e tem a ver, repito, com o púlpito. Então, se você é aquele pregador que só estimula questões relacionadas à prosperidade, você tem que ganhar, você tem que ser cabeça e não cauda, você tem que ser exaltado, não humilhado, aquela coisa. Agora tem o evangelho da revanche, né? Quem um dia zombou de você, agora vai ter que te aplaudir, é a teologia do Zagalo, vão ter que te engolir e tal. A pessoa sai do culto com aquela lavagem cerebral: cara, eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que ter um testemunho para dar no próximo culto. Não é testemunho mais que se dá, é vantagem que se conta. Eu cheguei aqui com bicicleta, agora eu tenho uma BMW. Pô, cara, isso é testemunho? Isso é vantagem. Está na hora da gente rever o que está sendo pregado, para que a gente produza crentes de maior qualidade, gente que não queira dar nota em pingo d'água, gente que até almeje prosperar, mas a partir de princípios como esses que o meu colega, que o pastor colocou no seu livro, quer dizer, princípios bíblicos e não coisas que pequem contra a ética. E fica talvez uma dica, quem sou eu para dar dica para pastores, mas uma vez um pastor falou assim: André, quando eu sou muito procurado no gabinete para falar sobre questão de dinheiro ou questão de relacionamento, é porque eu estou faltando em termos de pregação com aquilo, e eu reforço a minha pregação nesse sentido. Ele sempre faz isso. O meu termômetro para a mensagem que eu vou entregar é o meu gabinete, talvez fica isso. Muito obrigado, pastores, pela presença de vocês hoje no Antenados. Obrigado. A gente falou sobre tudo aqui hoje, tá vendo? Pastores bem informados, hoje em dia é assim mesmo, tem que saber um pouquinho de tudo, tá bom, meu irmão? Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Um abraço. Até o próximo Antenados na geral. Tchau, tchau. Não vou retroceder. Se as lutas são demais, só Cristo nos refaz. Eu vou permanecer.